Esse é o Samsung Galaxy A25. Vamos continuar os testes de emuladores da nova linha A da Samsung. O Galaxy A25 é o primeiro com processador Exynos que vou testar em emuladores. Dizem que os processadores da Samsung não são bons em emuladores. Já dei um spoiler na intro, mas tem muito mais jogos que vou testar. Inclusive, em alguns jogos vou testar 2 emuladores para ver qual tem o melhor desempenho. E lembrando que o Galaxy A25 tem a mesma GPU do A34, porém o A34 tem um processador da MediaTek, que dizem ser mais otimizado em emuladores. Será que o A25 com um processador diferente vai ter um desempenho parecido? É o que veremos. Para quem quiser comparar os dois, vou deixar o link na descrição do teste de emuladores do A34. Vou começar com o teste de emulador de Nintendo DS, que não é um emulador tão pesado, mas tem muitos jogos bons para você jogar, principalmente para quem não teve um Nintendo DS na época. Esse é o momento de jogar esses jogos nostálgicos em seu smartphone. As informações do jogo vai estar aparecendo ao lado esquerdo. O bom do jogo de Nintendo DS é que é bem leve, iniciam bem rápido, é bom para quando você tiver com pressa na fila de um banco em uma viagem. Em segundos você já começa a diversão. Em jogos de Nintendo DS vou testar 2 emuladores para ver qual tem o melhor desempenho. Vou começar no Lime 3DS. Na resolução 3x ele rodou o Donkey Kong a 30 FPS liso, com 100% de estabilidade. Agora eu vou aumentar a resolução em 4 vezes. Prestem atenção no FPS e na estabilidade. Depois vou passar nesse mesmo local no Citra MMJ. Vi uma pequena queda de FPS para 28 e a estabilidade caiu para 93%. Agora vou testar o Citra MMJ. E já vou colocar a resolução em 4x. No contador de FPS marcou 25 FPS, 26, mas ele ficou mais fluido que o Lime 3DS. Agora vou testar o Super Mario 3D Land no Lime 3DS. Perceba que na resolução 4x fica injogável. Vou diminuir a resolução. Agora já ficou mais fluido, com pequenas quedas de FPS, mas está jogável. Prestem atenção na estabilidade e no FPS. Agora é a vez de testar o Citra MMJ no Super Mario 3D Land, começando na resolução 4x. Já percebi que está mais fluido. O bom do Citra MMJ é que você pode colocar na tela cheia, fica lindo. Vou diminuir a resolução para 3x, que foi onde o Lime 3DS teve o melhor desempenho. O desempenho ficou muito superior ao Lime 3DS. Olha essa fluidez. Se você rodar o jogo de Nintendo 3DS no seu A25, o recomendado é o Citra MMJ. Chegou a hora de testar o emulador de PSP, começando com o jogo mais leve da lista, que é o Crash. Consegui aumentar os gráficos dele em 8 vezes, que fica na resolução 8K. Só para efeito de comparação, o Galaxy A34 também rodou nessa resolução e o A15 5G rodou em 6x. O segundo jogo é o God Chains of Olympus, consegui rodar na resolução 3x. Já o A34 rodou em 4x e o A15 5G em 3x. O terceiro jogo é o God Ghost of Sparta. É um pouco mais pesado, também rodou em 3x. O A34 novamente rodou em 4x esse jogo e o A15 também rodou em 3x.
E para finalizar, o jogo mais pesado de PSP, que é o Dantes, tive que diminuir a resolução em 2x. Não cheguei a testar esse jogo no A34, mas testei no A15 e ele também rodou na mesma resolução 2x. Emulador de PlayStation 2. Vou testar 10 jogos. E é claro que não podia faltar o lendário Bomba Pet. Consegui rodar na resolução 3x, que fica com uma qualidade muito top. O segundo jogo é o Naruto Ultimate Ninja 5, também rodou na resolução 3x, porém usando a API OpenGL. O Downhill tive que diminuir a resolução em 2x, até que ficou jogável, porém acontece algumas lentidão que não chega a atrapalhar a jogabilidade. Fiz o teste na resolução 1x e teve o mesmo desempenho. Troquei também a API e também teve o mesmo resultado. O Mortal Kombat também teve o mesmo desempenho do Downhill, não rodou liso em nenhuma resolução ou API. O Resident Evil 4 também teve um desempenho parecido, até que na resolução 2x ficou jogável. O Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 tive que colocar em 1x e mesmo assim ficou com algumas lentidão, mas dá pra jogar. Outro jogaço de PS2 é o Black, que é um dos jogos mais pesados do console. Até o dia de hoje tem um gráfico espetacular. Rodei ele na resolução 1x com a média de 20 a 30 FPS, com a estabilidade de 80%. Para um jogo que não é tão otimizado, até que ficou jogável. A partir do 8º jogo, a coisa fica feia. Os 3 últimos jogos ficou injogável, como o God 1 rodando em 1x a 30 FPS com 50% da estabilidade, o God 2 rodou a 20 quadros com 30% de estabilidade. O Shadow of the Colossus nem se fala, 10 FPS com 20% de estabilidade. E chegamos nos jogos de GameCube. Consegui rodar a maioria na resolução 3x, que é a resolução Full HD. O primeiro jogo é o Luigi Mansion, que é um jogo que roda até 30 quadros, e o A25 conseguiu rodar liso a 30 FPS. O segundo jogo é da Marvel, é um jogo que roda 60 quadros e eu consegui rodar ele na casa dos 46, 40 FPS. O terceiro jogo é o Mario Kart, consegui rodar também na casa dos 40 FPS, é outro jogo que deveria rodar a 60 quadros. Nessa média dá para jogar sem problemas. O quarto jogo é o Zelda, que também roda na casa dos 30 FPS. Na resolução 3x ele não ficou liso, tive que colocar na resolução HD. Aí sim ele ficou cravado em 30 FPS. Agora vamos testar os jogos de Wii. No mesmo emulador, o Dolphin. Os jogos de Wii é um pouco mais pesado que os jogos de GameCube. Tive que rodar na resolução HD. O primeiro jogo é o Madagascar 2, lançado em 2008, pesa 2.76 GB. É um jogo muito divertido para você jogar em seu smartphone. O segundo jogo é mais uma vez o Zelda, só que agora de Nintendo Wii. Lançado em 2011, tem 3.71 GB, esse é um dos mais pesados do console. E como a maioria dos aparelhos que eu testei, ele fica abaixo dos 20 quadros. Para ter um desempenho melhor, tem que diminuir a resolução.
O terceiro jogo é o Resident Evil 4. Ficou com um desempenho muito top na resolução HD. Se fosse para mim jogar Resident Evil 4 no meu smartphone, eu jogaria no Dolphin. Roda bem melhor que o emulador de PS2. E ainda você consegue diminuir a resolução colocando em 1x, aí ele vai ficar mais próximo dos 30 quadros. Porém a qualidade gráfica vai cair muito. O quarto jogo é o Super Smash Bros, que em tamanho ele é o maior, tem quase 6 GB e roda muito liso até na resolução 2x. Olha só, fica com a qualidade muito top e roda acima dos 40 FPS. O quinto e último jogo é o Super Mario Galaxy, que não teve um desempenho tão bom, nem na resolução 1x. E chegamos no emulador mais pesado da lista, o emulador de Nintendo Switch, e o A25 não foi tão bem. Até consegui rodar o Hollow Knight, que é um dos jogos mais leves do console, porém na resolução mais baixa, que é 0,5x, e não ficou a 60 quadros, mas ficou jogável na casa dos 40 FPS. Outro jogo que não é tão pesado assim é o Super Mario 3D World, que é um jogo que roda a 60 quadros, e o A25 rodou abaixo dos 30 quadros, com queda para 15, ficou injogável. E chegamos no último emulador, que é o emulador de Windows. As configurações que vou usar vai estar aparecendo na tela. Infelizmente, por ter um processador da Samsung, ele não vai rodar a maioria dos jogos. Teve um cara falando que é por falta dos drive, que ainda não tem para os processadores da MediaTek e da Samsung. Por isso que a maioria dos jogos não pega, é a falta de drive. Mas mesmo sem drive consegui rodar 2 jogos, porém tem que ser no modo janela. Em tela cheia o jogo até abre, mas fica com a tela toda preta. Olha só, o primeiro jogo foi o GTA San Andreas, no gráfico mínimo, ficou ali na casa dos 20 FPS e com essa tela minúscula. Se diminuir a resolução, ele vai ficar em tela cheia, porém vai ficar toda preta. E um jogo mais pesado que eu consegui rodar foi o PES 2010, com os gráficos no mínimo e no modo janela. E também ficou abaixo de 20 FPS. Até dá pra jogar, porém não é o recomendado. E aí, o que vocês acharam do desempenho do Galaxy A25 em emuladores? Pra mim, teve um resultado acima do esperado, se levar em conta que seu processador é da Samsung, o Exynos. Eu achei que teve o mesmo desempenho do Galaxy A34, que tem um processador da MediaTek com essa mesma GPU do A25. E é isso, antes de sair, confere se já deixou aquele likezão. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, e nos vemos no próximo vídeo.